No dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, tudo mudou de forma inesperada. Após organizar e pagar pela celebração do meu casamento, fui humilhada publicamente pelo meu próprio marido. No altar, ele me expulsou e anunciou que minha irmã grávida assumiria o meu lugar como noiva. Com um sorriso cruel, ele declarou: "Esse é o casamento da sua irmã agora." No entanto, o que eu fiz a seguir deixou todos os presentes surpresos. O hotel não era apenas uma ocupação para mim, era minha paixão. Era impossível não notar o jovem bem vestido, irradiando opulência, com toda a sua atenção focada em um celular sofisticado. Ele fez o check-in com um sorriso encantador. "Boa noite, sou Pedro", disse, com uma voz suave como seda. "Estou aqui por algumas noites. Algo interessante acontecendo por aqui?" Surpresa, sorri em resposta. "Bem, Pedro, a cidade está cheia de surpresas." "Depende do que você procura", respondi, entregando-lhe a chave. Nossa conversa foi breve, mas despertou algo em mim. Talvez fosse sua curiosidade ou o modo como parecia genuinamente interessado. Ele não ficou muito tempo, mas ao sair deixou um bilhete, convidando-me para o jantar. Hesitei. Não costumo misturar trabalho com vida pessoal, mas havia algo nele que me atraía. Nos encontramos em um restaurante aconchegante, onde o som dos copos e a conversa criavam uma atmosfera íntima, isolando-nos do mundo exterior. "Você gostou deste lugar, Mara?" Ele perguntou com um sorriso, ao nos sentarmos. Eu ri, sentindo-me estranhamente à vontade. Ele parecia ser um livro aberto, compartilhando histórias de viagens e investimentos. Quando a conversa se voltou para mim, eu me vi contando mais do que o habitual. Falei sobre a perda dos meus pais e como, desde os 21 anos, éramos apenas eu e minha irmã Larissa contra o mundo. Um fardo pesado. "Mara, você deve ser incrivelmente forte", disse ele, com olhos que refletiam admiração e algo mais que não consegui identificar. Ignorando o elogio, comentei que todos jogamos com as cartas que nos são dadas. Eu precisava cuidar da minha irmã. Nossos pais nos deixaram uma herança modesta, e eu me esforcei para aumentá-la gradualmente. Ele assentiu, pensativo. Não me lembrava de ter rido tanto em muito tempo. No entanto, quando tentei saber mais sobre sua família, ele mudou de assunto de forma sutil. "Meus pais e eu não temos muito contato", disse ele, com um ar sombrio. "Digamos apenas que eles têm suas próprias visões de mundo, e eu tenho as minhas." Não insisti. Todos nós temos nossas histórias e feridas. Quando a noite chegou ao fim, percebi que não queria que acabasse. Pedro despertava em mim uma sensação de vida que eu não experimentava há anos. A cada dia, uma nova aventura surgia, e cada momento juntos era repleto de risadas e planos para o futuro. Eu tinha o dom de transformar o ordinário em algo extraordinário, como jantares simples que se tornavam noites inesquecíveis. "Pedro, ainda não consigo acreditar na rapidez com que tudo está acontecendo", comentei enquanto estávamos no nosso café favorito, um lugar aconchegante com luz suave. Ele segurou minha mão e disse com serenidade: "Quando algo parece certo, por que esperar?" Em toda a minha vida, nunca tive muitas certezas, mas Pedro me olhou nos olhos e afirmou: "Casar com você é a única certeza que eu tenho." A intensidade de seu olhar me abalou. "Eu sei que tudo está indo muito rápido e pode ser difícil de processar", falei, sentindo uma tempestade de emoções dentro de mim. "Eu entendo, Mara, mas estou aqui para o longo prazo, para sempre", ele disse gentilmente. "Quero construir uma vida com você, e nosso casamento será o dia mais memorável de nossas vidas." Suas palavras, cheias de paixão, me deixaram envolvida em sua visão de um futuro lindo. Ele pintou um cenário de uma cerimônia tão grandiosa que me deixou sem palavras. "Imagine, Mara, uma celebração que ninguém jamais esquecerá." "Será perfeito", ele disse com emoção. "Sobre a lua de mel", perguntei, "você mencionou algo sobre o hotel mais caro do mundo?"
Ele sorriu e disse: sim, faz parte do plano, mas preciso que você confie em mim. Vamos juntar nossas economias para o casamento e a lua de mel, e farei isso acontecer. Embora a parte prática de mim hesitasse, ao olhar em seus olhos cheios de amor, senti-me tranquila. Pedro sempre foi um homem de ação, cuidando de cada detalhe para garantir que nosso dia fosse espetacular. Vê-lo tão dedicado só me fez amá-lo ainda mais. Pedro, você é incrível, não sei como te agradecer, eu disse uma noite, enquanto revisávamos a lista de convidados e o cardápio luxuoso que ele havia planejado. Ver você feliz é toda a gratidão que preciso. Este casamento é apenas o começo, nossa vida juntos será ainda mais linda, ele respondeu com ternura. No entanto, no meio de tantas emoções, às vezes a dúvida sussurrava em silêncio. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, as palavras de Pedro me confortavam, como um porto seguro em meio à tempestade. O planejamento do casamento ocupava meus dias, mas eu sabia que precisava de Larissa, minha irmã e confidente desde que nossos pais faleceram. Liguei para ela esperando que pudesse sair do café onde trabalhava. Oi, Larissa, que tal trocar o aroma de café por alguns tecidos de tule hoje às 10? Brinquei. Sua risada familiar veio pelo telefone. Me dê 1 hora e estarei aí, respondeu. Na loja de vestidos, era como um paraíso, com rendas e sedas por toda parte. Larissa era minha calma em meio ao caos, e quando experimentei o vestido perfeito, ela disse: esse parece que foi feito para você, Mara, seus olhos brilhando. Ao me olhar no espelho, o vestido caía perfeitamente, mas percebi uma breve sombra no rosto de Larissa. Antes que eu pudesse perguntar, ela pegou um vestido brilhante e brincou: e se eu experimentar este, só por diversão? Eu ri, surpresa, e perguntei: está escondendo algum homem misterioso de mim? Sua risada, normalmente leve, tinha um tom diferente. Mara, você sempre me conhece, sempre dama de honra, nunca noiva. Mas uma garota pode sonhar, disse, com um toque de melancolia. Seu olhar desviou-se, ocultando algo. O dia foi tomado por uma combinação de risadas e sussurros suaves, mas o humor de Larissa mudou repentinamente. Seu comportamento habitualmente alegre foi encoberto por instantes de distração. Larissa, está tudo bem? Você parece distante hoje, perguntei com gentileza, preocupada, enquanto ela rapidamente afastava minhas preocupações com um simples gesto de mão. Não é nada demais, só o caos no trabalho. Você sabe como me afeta. Queria acreditar que era apenas estresse pré-casamento ou talvez uma discussão com um cliente difícil, mas algo no meu íntimo me dizia que era outra coisa. Naquela noite, deitada na cama, a empolgação de ter encontrado o vestido perfeito foi ofuscada pelo enigma do comportamento de Larissa. Ela sempre foi alguém transparente para mim, mas agora havia partes dela que eu não conseguia compreender, palavras ocultas. E com o casamento se aproximando, a alegria que eu deveria estar sentindo foi manchada por preocupações. Larissa e eu éramos inseparáveis, enfrentando tudo juntas, mas agora parecia que um abismo de segredos e perguntas sem respostas crescia entre nós. Mal sabia eu que as respostas para essas questões estavam prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Era apenas mais um dia, pensei, enquanto fazia as tarefas de rotina em nosso apartamento. O sol atravessava as cortinas, preenchendo a sala com uma luz suave e calorosa. Pedro, meu noivo, estava mergulhado em seus próprios pensamentos, ocupado com suas preocupações e tarefas. Enquanto eu organizava a cozinha e preparava o café da manhã ao som de uma música suave, algo incomum capturou minha atenção. Pedro havia deixado o celular sobre a bancada, tocando incessantemente. No início, as notificações repetitivas eram apenas um incômodo, uma lembrança insistente de que algo parecia errado. Mas, ao pegar o telefone para silenciá-lo, notei algo estranho. A ausência de senha era uma pequena surpresa, mas despertou uma leve curiosidade. No entanto, o que estava por vir superaria qualquer expectativa. Ao deslizar a tela para ver as notificações, fui tomada por um choque devastador. As mensagens entre Pedro e Larissa revelaram uma traição que partiu meu coração. Cada palavra era uma punhalada, uma traição cruel que abalou as bases do nosso relacionamento.
Em um instante, minha realidade foi completamente virada, mergulhando-me em um mar de dor e decepção. Aquelas mensagens eram como um portal para um mundo desconhecido, onde a confiança havia sido quebrada e meus sonhos, destruídos. O chão sob meus pés desapareceu, e eu me vi flutuando em um vazio de emoções confusas e incertezas. As conversas entre Pedro e Larissa pareciam que o mundo estava desmoronando sobre mim, cada palavra sobre suas intimidades era uma traição que eu jamais poderia imaginar. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam planejando me descartar como se eu não tivesse importância. Parecia que todos os anos de amizade com Larissa não valiam mais do que a poeira debaixo de seus sapatos. Li e reli a mensagem de Larissa, confessando sua gravidez do filho de Pedro. As palavras ficaram borradas enquanto minhas lágrimas obscureciam a visão. "Não posso acreditar que fizemos isso", escreveu ela. "Ela é uma boba que acredita em cada mentira. Agora, com o bebê, podemos finalmente ficar juntos, como planejamos." Eu li as mensagens sentindo o mundo ao meu redor girar em um redemoinho de enganos e traições. A resposta de Pedro não foi melhor, declarando seu amor por Larissa e seu desejo de me ver humilhada, expulsa do meu próprio casamento. "Ela é simplesmente ingênua", ele escreveu. "Mal posso esperar para me livrar dela e começar nossa vida juntos. O casamento será perfeito, graças ao dinheiro dela." Sentei-me ali, com o telefone pesado em minhas mãos, enquanto uma tempestade de emoções tomava conta de mim: traição, raiva, incredulidade. Todos esses sentimentos lutavam em minha mente, mas, acima de tudo, uma determinação começou a crescer dentro de mim. O frio começou a se espalhar pelo meu corpo. Eles acharam que poderiam me usar e descartar como um brinquedo velho. Pedro mantinha seu comportamento despreocupado, o que parecia um tapa na cara. "Ei, amor, perdi algo importante?" "Ligações?" perguntou ele, pegando o telefone. Eu forcei um sorriso. "Não, apenas as coisas de sempre." "Um dia corrido", respondi com firmeza, apesar da tempestade interna. Ele exibiu aquele sorriso encantador, que agora eu sabia ser apenas uma máscara, nada mais. "É importante estar com você", disse ele, inclinando-se para um beijo. A partir daquele momento, tive que me controlar para não me afastar. Assumi o papel de noiva, enfrentando a traição com um sorriso. Balancei a cabeça e segui com os preparativos do casamento. Porém, nos bastidores, eu conspirava contra os dois que me traíram da pior forma. Cada dia que passava era um teste à minha determinação, um equilíbrio delicado entre o papel que eu precisava desempenhar e a fúria que queimava dentro de mim. Mas eu não deixaria que vissem minha fraqueza, esperaria o momento certo e, quando chegasse, eles entenderiam o verdadeiro preço da traição. Todas as noites, ao me deitar, os rostos traidores de Pedro e Larissa me assombravam. Eu fazia uma dolorosa promessa de que eles pagariam pelo que fizeram, e o jogo distorcido deles terminaria na ruína. Eu não era mais apenas a noiva abandonada, mas a arquiteta da queda deles, e minha vingança seria cuidadosamente planejada. Nos dias que antecediam o casamento, tudo parecia perfeito: as flores, a lista de convidados, o vestido, mas, por trás da fachada de perfeição, uma tempestade de raiva e traição se formava dentro de mim. Pedro seguia com sua rotina habitual, sempre sorrindo e carinhoso, sem saber da tempestade iminente. "Está tudo indo bem, Mara. Esse casamento será o assunto da cidade", disse-lhe uma noite, enquanto eu revisava os últimos detalhes. Balancei a cabeça, com um sorriso ensaiado e polido. "Sim, será um dia memorável", respondi, com palavras cheias de significados que ele não compreendia. Lidar com Larissa era mais complicado. A irmã que eu amava e protegia agora era uma estranha para mim, cada palavra e gesto dela eram lembretes da traição. Mantive minha máscara, assumindo o papel da irmã amorosa, ignorando habilmente a facada nas minhas costas. "Mara, você está cuidando de tudo tão bem." "Não sei como consegue", disse Larissa um dia, enquanto eu terminava de organizar os assentos. Olhei para ela, para a irmã que eu pensava conhecer, e forcei um sorriso. "Sim, Larissa, você sabe que sempre fui boa em organizar o caos", respondi,
embora a ironia não me escapasse. À medida que o dia do casamento se aproximava, a tensão se tornava quase tangível, como se estivéssemos caminhando em uma corda bamba. Pedro agora escondia o telefone, suas conversas eram curtas e silenciosas, mas já era tarde, eu já sabia o suficiente. Era um lindo dia para um desastre iminente. Enquanto me arrumava, o reflexo no espelho mostrava uma noiva calma e equilibrada, por trás do véu e da maquiagem, mas ali estava eu, uma mulher determinada, que não jogaria mais o jogo dos outros. Sua irmã está atrasada, murmurou Pedro, ajustando a gravata. Nossos olhares se cruzaram no espelho, meus olhos permaneceram inexpressivos. Sim, mas ela não vai perder isso por nada, respondi, com subtexto claro na minha voz. Ele apenas balançou a cabeça, alheio às insinuações. Enquanto eu caminhava em direção ao salão de festas, senti os olhos de amigos e familiares em mim. Sabia que o momento havia chegado, a calma antes da tempestade passar e a hora da verdade estava próxima. Os votos esperavam. Os convidados estavam atentos, e o palco estava montado. Era o momento da revelação. Eu, ao lado de Pedro, diante do padre, com meu coração batendo entre a esperança e a apreensão. As palavras dos votos pairavam no ar, uma promessa de eternidade prestes a ser destruída de forma cruel. Os convidados, alheios à tempestade sobre nós, nos observavam com sorrisos e lágrimas até que, de repente, o impensável aconteceu. Larissa surgiu, vestida de noiva. Ela avançou pelo corredor com fúria nos olhos, fixando os meus, não com o amor de uma irmã, mas com uma frieza que me arrepiou até os ossos. Mara, sou eu quem deveria estar aqui. Pedro me ama, e o bebê que estou esperando é dele, declarou Larissa, rompendo o silêncio com sua voz. A sala explodiu em suspiros e murmúrios, enquanto os convidados olhavam ao redor, incrédulos e confusos. Pedro, em vez de se mostrar arrependido, soltou uma gargalhada, revelando sua verdadeira intenção. Mara, você foi uma ótima anfitriã. Mas agora termine sua parte. Por que não se junta à plateia? Este é o momento da Larissa, disse Pedro, suas palavras carregadas de escárnio e desprezo. Sua ousadia e traição pública chocaram os convidados. Porém, quando a realidade da situação foi compreendida, minha reação surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Olhei para Pedro, depois para Larissa, e sorri. Claro, porque eu iria querer perder o show, certo? Disse eu, com uma voz serena, sem revelar a agitação interna que fervia em mim. Larissa e Pedro se entreolharam, confusos, claramente sem esperar uma resposta tão controlada. Os convidados também estavam perplexos, seus olhares indo e voltando entre nós, tentando compreender a cena surreal que se desenrolava. Enquanto eu me sentava graciosamente entre eles, de cabeça erguida, os murmúrios aumentavam. O que está acontecendo? Isso é uma piada? Ele realmente vai permitir que isso aconteça? Perguntavam-se. Mas as questões não impediram Pedro e Larissa, que agora estavam juntos no altar, parecendo congelados. Meu comportamento calmo os desestabilizou, afastando-os de seu plano de me humilhar e descartar. Qual é o seu jogo, Mara? Por que você está tão tranquila? Perguntou Pedro, com a voz tingida de curiosidade e preocupação. Encontrei seu olhar, meu sorriso inabalável. Não há jogo, Pedro. Apenas estou aproveitando os frutos do meu trabalho. Por favor, continue. Estou ansiosa para ver como tudo se desenrola, respondi, minhas palavras cortantes como punhais envoltos em veludo. A cerimônia prosseguiu, mas a atmosfera havia mudado. Os convidados observavam com uma mistura de choque e expectativa, sem saber se estavam presenciando um casamento ou o prelúdio de um confronto dramático. Enquanto Larissa e Pedro trocavam votos, as palavras soavam vazias, uma zombaria da promessa sagrada que deveriam representar. E enquanto eu estava ali, cercada por amigos e familiares que lutavam para entender o espetáculo, sabia que aquilo era apenas o começo. O verdadeiro show ainda estava por vir, e Larissa e Pedro, em sua arrogância e engano total, eles acabavam de assegurar os melhores lugares na primeira fila para suas próprias quedas quando o padre perguntou se alguém era contra a cerimônia.
Uma mulher de aparência mais velha que Pedro invadiu a sala com uma expressão carregada de raiva, seus olhos brilhando com flashes de indignação, interrompendo bruscamente o casamento. Sua voz ecoou pelo ambiente, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O rosto de Pedro ficou pálido e seus olhos se arregalaram com o aparecimento repentino e a intensidade das palavras da mulher. Elsa, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, sua fachada de namorado perfeito começando a ruir diante da situação inesperada. A verdadeira esposa de Pedro, Elsa, avançou com firmeza em direção ao altar, cada passo carregado de determinação. Estou aqui para impedir que você seja enganada por essa farsa, Larissa. Você merece conhecer a verdade, declarou com firmeza. Os convidados, todos absortos no desenrolar dos acontecimentos, mal podiam acreditar no que viam. Era como se fossem tragados por um drama real, mais intenso que qualquer enredo de romance. O ambiente estava carregado de tensão e as palavras ditas ressoaram como trovões, deixando todos sem fôlego. Larissa sentiu o estômago se revirar, seu rosto uma mistura de choque e medo enquanto Elsa continuava a falar com clareza. Pedro é um mentiroso e golpista, ela afirmou, suas palavras ecoando pela sala. Ele se casou comigo para roubar minha herança e depois me abandonou. Está afundado em dívidas e usa todos vocês para se safar. Larissa, você é apenas mais uma peça no jogo dele, concluiu. O impacto das revelações foi imediato, lançando a sala no caos. Os convidados se levantaram de seus assentos e o murmúrio de vozes aumentou. À medida que a verdade se espalhava como um choque, Pedro tentou falar, mas suas palavras se perderam na confusão. Levantei-me, com o coração acelerado, mas mantive a voz firme ao ordenar silêncio na sala. Contratei um detetive particular e descobri que Pedro não só já era casado e cheio de dívidas, mas também escondia uma filha que ele jamais apoiou. O rosto de Larissa se desfigurou ao perceber a dura realidade desmoronando ao seu redor. Por favor, diga-me que ela está mentindo, implorou Larissa, sua voz falhando. Pedro, agora pálido e derrotado, não conseguiu encontrar palavras. Suas mentiras e enganos estavam expostos para todos verem, mas o golpe final ainda estava por vir. Enquanto os convidados digeriam as revelações, os pais de Pedro, figuras severas, entraram na sala. Eu os procurei, contei tudo, e agora estavam ali para confrontar o filho. O pai de Pedro, um homem de poucas palavras, quebrou o silêncio com uma voz cheia de decepção e raiva. Pedro, você não é mais meu filho, ele afirmou com firmeza. Suas ações, hoje e no passado, revelaram quem você realmente é. Você está excluído de nossa família. O ambiente mergulhou em um silêncio pesado. Meus olhos passearam entre Pedro, Larissa e os destroços dos sonhos que eles tentaram construir sobre mentiras. A dor da traição era quase palpável, mas ali, no meio das ruínas do que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, eu sabia que esse não era o fim. Depois desse momento, me vi no ambiente frio da justiça, buscando reparação pelos danos causados por Pedro. O tribunal parecia outro mundo, onde toda a dor e humilhação que passei foram traduzidas em termos jurídicos e burocracia. Pedro, você não apenas quebrou uma promessa, mas também traiu a confiança e abusou da minha generosidade. Você me deve mais que um simples pedido de desculpas, você me deve uma compensação por ter virado minha vida de cabeça para baixo. Minhas palavras ecoaram pela silenciosa sala do tribunal, e o martelo do juiz bateu com força, ressoando como um trovão naquele tenso silêncio. O tribunal decide a favor do autor. O réu deve pagar R$50 mil por danos emocionais e perdas financeiras, anunciou o juiz. Suas palavras trouxeram alívio ao meu espírito machucado. Ao sair do tribunal, senti que um peso havia sido tirado dos meus ombros, mas sabia que a justiça era apenas o começo de um longo processo de cura. No entanto, os problemas de Pedro não terminaram comigo. Elsa, sua esposa legal, movida pela raiva e amargura, iniciou sua própria batalha judicial, buscando compensação pela infidelidade e pelo abandono em relação ao filho. O homem que um dia foi arrogante e confiante agora estava preso em sua própria teia de mentiras. Larissa, minha irmã,
também o abandonou, fugindo da cidade e deixando-o para enfrentar as consequências dos seus atos sozinho. Ela estava grávida e assustada, muito distante da garota feliz e despreocupada costumava ser. Embora eu não tenha o direito de pedir seu perdão, estou perdida e não sei o que fazer, implorou Larissa, com lágrimas nos olhos. Olhei para ela, minha irmã, alguém por quem eu teria feito qualquer coisa. Larissa, você era minha família, meu sangue, mas o que fez não é algo que posso simplesmente esquecer ou perdoar. Você fez sua escolha, e agora deve viver com ela, assim como eu estou vivendo com a minha, respondi firmemente. A distância entre nós não era apenas física, era um abismo de traição e dor, impossível de superar. A vida seguiu, mas as cicatrizes daqueles meses conturbados permaneceram. Decidi focar em reconstruir minha vida e encontrar paz nas pequenas coisas que me faziam feliz. Percebi que a jornada mais importante era interna, a de cura, de redescobrir minha força e reaprender a confiar e a amar. Foi incrivelmente difícil abrir meu coração e compartilhar minha história, depois de tudo o que vivi. As duas pessoas em quem mais confiei, aquelas que eu acreditava serem os pilares da minha vida, foram justamente as que mais me causaram dor emocional. Lidar com a decepção e a traição, especialmente quando vem de alguém tão próximo, como minha própria irmã, é algo que não se esquece facilmente. Mas aprendi que cada ação tem suas consequências, e nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele me mostrou a verdadeira essência das pessoas em quem confiei. A dor que vivi não foi em vão, foi uma lição difícil, mas que me fortaleceu e fez crescer. Espero que minha história sirva de exemplo para outras pessoas que estejam enfrentando situações parecidas, para que encontrem forças em suas batalhas e aprendam com suas experiências, assim como eu. A vida é uma jornada cheia de desafios, mas também de oportunidades de crescimento e redenção. Gostaria de saber o que vocês fariam se estivessem no meu lugar. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!